Bom, então estamos aqui no evento Conversa com o Autor, do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Católica de Brasília. Hoje o nosso debate é realizado com o professor Edelberto Martins, que é professor da Universidade Federal Fluminense. Professor Edelberto é graduado em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele é mestre em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutor em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, e tem curso de aperfeiçoamento em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Edelberto é pesquisador dos temas de História da Psicologia, Negro, Questão Racial, Psicologia Social. Hoje a gente vai tematizar o artigo intitulado Psicologia, Colonialismo e Ideias Raciais, uma breve análise. Gostaria de dar boas-vindas a todas e todos que estão aqui com a gente, professor Edelberto, uma satisfação, um prazer recebê-lo aqui nessa nossa ciranda, como diz a Verônica, e nossa roda de conversa virtual. Estamos felizes em recebê-lo, muito obrigada. Podemos iniciar assim que você quiser. Bom, inicialmente, boa tarde a todas e a todos, né? Agradecer o convite da professora Juliana, em nome da Universidade Católica de Brasília. Estou bastante feliz de estar aqui participando. Na verdade, eu me preparei para uma roda de conversa, então não pensei em nada bastante elaborado. A ideia é um pouco conversar com os alunos sobre um tema que eu acho que se torna cada vez mais relevante no contexto social brasileiro, que é a questão racial e o papel e a implicação da psicologia nesse debate. E é nessa direção que eu tenho feito, nos últimos anos, pesquisas voltadas para essa questão, ou seja, fazendo uma articulação histórica entre os saberes psicológicos, e aí eu incluo psicologia, psicanálise e psiquiatria, né, e a questão racial no Brasil, né, como um processo que vai se constituindo de várias maneiras, de várias formas, a partir daquilo que eu chamo de credo racial brasileiro. Ou seja, para mim, e eu, na verdade, faço as minhas pesquisas mais especificamente, né, a partir do final do século XIX, início do século XX. É claro que isso é meramente didático, é claro que avança um pouco mais, avança um pouco menos, dependendo do tema, do autor e da obra que eu pesquiso, mas eu tenho pesquisado basicamente a partir do final do século XIX, início do século XX, e tentando compreender como essa questão racial vai sendo construída no Brasil, e a partir disso, né, que eu, na verdade, também crio o conceito de elemento negro, né, ou seja, a constituição do elemento negro na sociedade brasileira. Por quê? Porque eu trabalho com a ideia, que não é minha, ou seja, é uma ideia bastante recorrente nos trabalhos históricos brasileiros, né, que o processo da abolição vai produzir uma ruptura que, consequentemente, vai inaugurar o período republicano no Brasil. E é claro que esse período, ou seja, essa abolição e essa ruptura, ela vai favorecer o surgimento de novas ideias, inclusive da ideia de cidadania brasileira. Então, é a partir disso que, vamos dizer assim, determinados intelectuais, determinados sujeitos históricos vão começar a pensar o que seria essa cidadania, o que seria uma identidade nacional. Não que não existisse antes, mas essa ideia, na verdade, começa a surgir a partir, vamos dizer, dos moldes republicanos, ou, num certo sentido, dentro dos moldes de uma tradição iluminista, né? Ou seja, onde a ideia de igualdade e liberdade vão ser princípios, vamos dizer assim, fundamentais para se construir uma ideia de sociedade. Então, é a partir disso, ou seja, com o fim da abolição, que você vai vendo que alguns pensadores vão começar a se debruçar sobre o que eles chamam de problema negro. Tá? E um dos primeiros autores a trabalhar com essa, vamos dizer, com esse conceito, problema negro, vai ser o Raimundo Nino Rodrigues, que foi, na verdade, um autor que eu trabalhei na minha tese de doutorado, que eu defendi em 2009.
Então, a minha tese de doutorado, basicamente, ela trabalha com a escola Nina Rodrigues, tá? Que não é criada pelo Raimundo Nina Rodrigues, mas sim pelos auto-intitulados discípulos de Nina Rodrigues. Arthur Ramos, Afrânio Peixoto, Leonídio Ribeiro, né? Alguns médicos psiquiatras, tá? do início do século XX, tá? Que vão começar a rever a obra do Raimundo Nina Rodrigues e destacar a importância da obra do Nina Rodrigues para compreender a população negra brasileira. Então você vê, né, que é a partir disso, né, e o primeiro trabalho, por exemplo, do Raimundo Nina Rodrigues sobre a população negra africana é de 1889. Então, na verdade, assim, é logo após vamos dizer, a abolição da escravatura, né, que o Nina Rodrigues começa a se preocupar, tá, com esse grupo étnico-racial e começa, num certo sentido, a estudar as consequências desse grupo étnico-racial, tá, o seu impacto na sociedade brasileira. E é claro que ele vai utilizar, e aí por isso que eu sugeri o texto, esse meu texto, porque, na verdade, ele vai começar a, vamos dizer assim, importar, né, e a gente tem que ter cuidado com o uso da categoria importação, mas ele vai começar a utilizar de conceitos europeus, né, da medicina europeia, para compreender essa população afro-brasileira. É claro que numa certa lente, vamos dizer, preconceituosa ou racista, o que alguns autores chamariam e chamam de racismo científico, né? Ou seja, uma visão racista de cunho cientificista que vai estabelecer, vamos dizer assim, que determinados grupos raciais são inferiores em relação a outros grupos raciais. Então você estabelece uma escala hierárquica de raças que vão estabelecendo quem são os superiores e quem são os inferiores. É claro que dentro desse processo, né, que não começa no século XIX, mas já se desenvolve no século XVII, XVIII, claro que ainda de maneira incipiente, mas que se consolida no século XIX, você vai tendo uma série de ideias que vão sendo reproduzidas, ventiladas e sendo aceitas por uma grande parcela da sociedade, não só os cientistas, né? Ou seja, se esse é um discurso científico, é claro que ele não se consolida só no campo científico. Na verdade, como eu também coloco no texto, né, a imprensa da época vai reproduzir, né, ou seja, vai vulgarizar essas ideias, ou seja, produzindo uma certa recepção das ideias científicas dentro do âmbito da sociedade brasileira como um todo. É por isso que a sociedade brasileira como um todo vai discutir isso, né, vai tematizar isso. E aí, por exemplo, a gente pode pegar isso em autores como Lima Barreto, por exemplo, que vão discutir isso no campo da literatura, só para pensar um autor, ou o próprio Machado de Assis, que discute isso em vários livros dele, né? Ou seja, essa passagem do modelo abolicionista para um novo modelo de sociedade. Então você tem vários exemplos, não só no campo científico, mas no campo literário, que vão estar, vamos dizer assim, discutindo esse credo racial e, consequentemente, né, quais são, vamos dizer assim, as razões de se estudar o elemento negro, tá? E aí, Juliano, eu peço que você controle meu tempo, porque eu sou meio prolixo, então, assim, se você puder falar assim, tá 15 minutos, porque senão eu posso até me perder e eu, de fato, não estou controlando o tempo, eu pediria a sua ajuda, eu agradeceria, tá? Então, dentro desse, vamos dizer assim, desse cenário político-social, é claro que eu dou ênfase muito mais vamos dizer assim, a velha dicotomização branco-negro, né? Ou seja, esses marcadores socio-raciais que vão, num certo sentido, serem reproduzidos também no Brasil. Ou seja, isso vai acontecer não só no Brasil, mas vai acontecer na Europa e vai acontecer na América, né, nos Estados Unidos, que nessa época são os polos de difusão dessas ideias do racismo científico. Então você tem aqui, vamos dizer assim, uma certa valorização do polo branco e negro, também por conta da própria, vamos dizer assim, do próprio genocídio indígena que já acontecia naquela época e que vai, num certo sentido, alijar e tutelar a população indígena e, consequentemente, não vai vê-la como um problema social, né? Na verdade, e não sou eu que falo isso, ou seja,
Vários autores vão dizer que é a proximidade entre a população branca e a população negra que vai fazer com que essa polarização seja valorizada dentro desse debate racial. Ou seja, é porque brancos e negros ocupam o mesmo espaço social, disputam os mesmos lugares sociais, é que essa polarização vai se configurar de uma determinada maneira, e aí, por isso, a importância do modelo do racismo científico para estabelecer quem ocupa determinado lugar nessa realidade social, né? Então é por isso que no texto, eu trabalho com, vamos dizer assim, três, vamos dizer, coordenadas, que seria isso, né? Ou seja, como esse discurso científico, entre aspas, importado, vai ganhar, vamos dizer assim, aí fazendo um trocadilho, uma coloração singular na sociedade brasileira, no campo da ciência, ou seja, como esse racismo científico vai ser interpretado pelos nossos autores, e a partir dessa interpretação, um segundo aspecto seria o conceito, a categoria de mestiçagem, mestiçamento, ou seja, esses autores vão pegar essa ideia, né, essas ideias racistas, para tentar compreender como a mestiçagem pode ser negativa ou positiva, né, no âmbito da sociedade brasileira. E, dentro dessa historiografia, é nítido perceber que, num primeiro momento, a ideia de mestiçagem vai ser uma ideia negativa, né? Ou seja, eu acho que é o trabalho do von Martius, né, que é do final do século XIX, ele vai trabalhar com a ideia do mito das três raças, né? Ou seja, já no final do século XIX. E ele vai mostrar que, vamos dizer assim, a raça que é prejudicial à sociedade brasileira é a raça negra. Então, na verdade, já no final do século XIX, você tem essa ideia e você já tem também uma ênfase na mitologia das três raças e, consequentemente, o papel que essas três raças têm. E é claro que, a partir disso, você também vai ter a preocupação com o mestiçamento da sociedade brasileira, já que a sociedade brasileira vai ser, vamos dizer assim, significativamente mestiçada. Ou seja, a mestiçagem no Brasil vai ser significativa, por exemplo, em contraposição aos Estados Unidos ou à Europa, onde você tem uma legislação que impede, né, que, na verdade, criminaliza esse processo. Aqui no Brasil não houve isso. Então, isso, por exemplo, é uma peculiaridade. E, nesse sentido, também é meio difícil, ou pelo menos eu considero que a gente tem que ter um maior cuidado quando a gente faz uma transposição Estados Unidos e Brasil, né, ou Estados Unidos e Europa, ou Europa e Brasil, porque, na verdade, a própria ideia de raça e as próprias práticas racistas vão ser um pouco diferentes nesse sentido. É claro que o racismo se estrutura dentro de todas essas sociedades, mas a forma como ele se estrutura é um pouco diferente. Então, assim, tem essa ideia, ou seja, da importação do modelo do racismo científico, tem a interpretação da ideia de mestiçagem como negativa num primeiro momento e positiva num segundo momento. E eu coloco esse segundo momento a partir dos trabalhos do Gilberto Freire, não só sou eu, ou seja, vários trabalhos anteriores já falavam da importância do livro Casagrande Senzala para essa, vamos dizer assim, difusão internacional da harmonia racial no Brasil. Então você tem, né, o Gilberto Freire vai valorizar o contato, inclusive contato sexual entre brancos e negros e índios no Brasil. Então você tem uma valorização a partir da década de 30, que inclusive vai ser incorporada pelo movimento negro dessa época, ou seja, de uma tentativa de mostrar que a saída do Brasil seria, na verdade, a harmonia racial, ou seja, que não cabia estabelecer um ódio racial na sociedade brasileira, mas sim uma harmonia racial que levasse o Brasil ao caminho do progresso. Então você tem essa Constituição. E um terceiro aspecto, que é o que eu trago no texto, que é a questão do discurso médico-psicológico. Ou seja, como o discurso médico-psicológico, a partir da ideia de mestiçagem, a partir da ideia das raças, né, vai começar a construir uma lógica de normal e patológico. Ou seja, quem é normal, quem é patológico, qual seria a raça normal, qual seria a raça patológica, quais seriam as doenças de uma raça, né? Ou seja, quais seriam as doenças típicas de uma raça, e aí você vai ter como
categoria principal, a categoria de degenerescência, que também é uma categoria bastante, vamos dizer, ambígua dentro desses trabalhos, ou seja, cada autor trabalha com a ideia de degenerescência de maneira, vamos dizer assim, peculiar, né? Mas todos trabalham com a ideia de que há uma raça degenerada que transmite características hereditárias na mistura racial e, consequentemente, degenera a sua linhagem, né? Ou seja, então, o problema da mestiçagem seria que um elemento, e aí seria o elemento negro, transmite características degeneradas para outro elemento e, consequentemente, degenera a sua linhagem racial e, consequentemente, isso provocaria um atraso cognitivo, comportamental, intelectual, tá? E que isso seria o grande problema da sociedade brasileira. Ou seja, o grande problema da sociedade brasileira é que ela, ao se misturar, vai se degenerando e vai, nesse sentido, se afastando do processo civilizatório, né, do processo moderno, né, da ideia de modernidade, que vai se consolidar no século XIX, e que no Brasil, no final do século XIX e início do século XX, ainda não, vamos dizer assim, se espraiou totalmente. E, na verdade, o objetivo desses intelectuais, desses pensadores, é construir um país moderno. Isso vai ser, na verdade, vamos dizer assim, o debate intelectual até a década de 60. Né? Eu acho que a gente nunca abandonou, inclusive, né? Ou seja, a gente ainda continua com essa tradição desenvolvimentista, né? Progressista. Alguns atrasam, outros não sei o quê. E a gente, na verdade, busca um processo civilizatório que leve a gente a sair do terceiro mundo e alçar o primeiro mundo e, consequentemente, ser um país civilizado. É isso que eu chamo de ideias coloniais, né? Ou seja, também a reboque de uma série de autores que eu cito no meu trabalho, né? Ou seja, essa discussão colonialista, né, ela vai ser, vamos dizer assim, objeto de crítica a partir da década de 40 do século XX, né? Ou seja, é a partir da década de 40 do século XX que você vê alguns autores já discutindo o que seria o colonialismo e os efeitos negativos desse colonialismo, né? Eu, por exemplo, cito o Frantz Fanon, que vai ser um dos primeiros autores a trabalhar com o impacto, né, do colonialismo no sujeito da Martinica, né? Então ele vai falar assim, vejam como o sujeito martinicano ele vai sofrer o impacto do colonialismo francês. Veja como isso afeta psiquicamente, subjetivamente, esse sujeito, a ponto dele não se reconhecer como sujeito negro. Então, há aí uma certa alienação que é provocada por esse processo colonialista. Então, já a partir da década de 40, você tem alguns autores trabalhando com isso. E é claro que essas ideias vão sendo desenvolvidas ao longo também dessas décadas, e ela retoma com uma certa força, né? Ou seja, ela vai ser, em certo sentido, revista, relida a partir da década de 80, né? Meados da década de 80, início da década de 90, que alguns autores, principalmente da América do Sul, da América Latina, vão começar a repensar o papel periférico da América Latina no debate científico, no debate acadêmico, e como esse modelo eurocêntrico, num certo sentido, estabelecia uma visão universalista que era centrada, tá, grosso modo, na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, o modelo universal, né, o modelo de humanidade vai ser criticado, porque o modelo universal e o modelo de humanidade, né, é o modelo europeu. Tá? Mas o Said, né, que acho que é um autor egípcio, agora eu estou... que tem o livro dele, O Orientalismo, já discutia isso também. Então, tem vários autores que vão discutir isso, né? Mas aqui na América Latina tem, por exemplo, o Maldonado Torres, o Mignolo, né? Ou seja, alguns autores, o Walter Mignolo, o Maldonado Torres, né? Que vão discutir isso, ou seja, que vão pensar essa questão a partir dessa perspectiva. E que eu coloco no meu trabalho, né, nesse artigo, que a grande questão deles é a invenção da América, ou seja, como as ideias raciais estão atreladas à invenção da América. Como o processo de colonização vai construir, a partir disso, a ideia de alteridade.
Ou seja, existe aí um eu centrado no imaginário europeu e existe um outro subalternizado que vai ser esse sujeito americano, né? Ou seja, essa alteridade vai ser o sujeito americano, o continente americano, e por isso vários autores, acho que é o Buffon que faz isso, mostra como os animais e as plantas na América são menores do que na Europa, por exemplo. Então tem um caráter de inferioridade que é natural, que é inato. Então as plantas, os animais são menores na América, enquanto que na Europa as plantas, os animais são grandes. Por quê? Porque eles são mais evoluídos. Então é claro que isso se mistura com a ideia do evolucionismo darwinista. Então tem uma série de combinações de ideias e teorias que vão reforçar, né, uma lógica de inferioridade e superioridade que estabelece também uma lógica hierarquizante que permite, nesse sentido, construir espaços sociais, né, de exclusão e de inclusão, né? Ou seja, aí há um certo processo, né, que eu sinalizo no texto, que vai ser muito característico da sociedade brasileira, que é uma excessiva valorização das relações sociais. Então, né, que é o que o Roberto da Mata, que hoje é um autor, vamos dizer assim, pouco lido, mas que na década de 80 era bastante lido, né, que ele fala dessas relações hierarquizadas, mas não é só ele, né? O Robert Schwartz, por exemplo, também faz isso no livro dele, O Vencedor às Batatas, né? Assim, que as relações sociais brasileiras são excessivamente, né, é, 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 íntimas. Então você estabelece uma relação de intimidade que permite oferir privilégios ou não a determinados sujeitos. É a lógica do compadrio, é a lógica do apadrinhamento, é a lógica de eu conheço. Ah, fulano me ajuda porque me conhece. Então, nesse sentido, você estabelece uma relação autoritária que é, num certo sentido, afetiva. Então, a gente tem um certo autoritarismo afetivo que passa por essa lógica que, assim, as pessoas são legais porque elas me conhecem, ou eu tenho certas vantagens porque sou conhecido de fulano, né? O velho você sabe com quem está falando, do Roberto da Mata, né? Que ele, num certo sentido, vai tentar estabelecer como uma dramatização da realidade social brasileira, né? A realidade social brasileira e a lógica hierarquizante da realidade social brasileira se presentifica nessas relações hierarquizadas a partir da carteirada. Então, a partir desse momento, ou seja, nós vivemos uma sociedade harmônica, ou pelo menos supostamente harmônica, onde as relações de conflito, vamos dizer assim, são evitadas quanto o mais possível, mas que diante de uma certa situação, né, que é inevitável escapar, você, na verdade, estabelece essa relação conflituosa. Então, por exemplo, e aí é claro que isso precisaria de um maior aprofundamento, você tem isso, por exemplo, nas relações raciais, ou seja, em determinadas situações que a pessoa te xinga racialmente, em determinadas situações que a pessoa te nomeia racialmente, né? Porque ali é preciso hierarquizar as relações e, vamos dizer, o marcador racial serve para isso, né? Não é só o marcador racial, o marcador de gênero e outros marcadores são utilizados nesse processo. Mas, assim, como eu trabalho com a questão da raça, né, a gente vê dentro desse processo isso se constituindo. E por isso que eu uso um pouco da história, porque, na verdade, dentro desse processo histórico, a gente vê muito nitidamente a construção de uma ideia de cidadania passando pela construção de marcadores raciais. Então, você passa a usar determinadas nomeações raciais a partir dessa lógica de que lugar político, social você tem. Então, por exemplo, o conceito de cabra, né, que é uma terminologia que vai ser usada no final do século XIX, e que até hoje é usada, né, algumas pessoas ainda usam o termo cabra, na verdade foi uma categoria que vai se constituir dentro do debate político de quem é cidadão brasileiro, porque na verdade o cabra seria distinto do português. Ou seja, o cabra pardo, né, o cabra na verdade tinha uma certa conotação do mestiço livre, mestiço cidadão. Então, se você era
um sujeito livre, ou seja, se você era um negro, mas era livre, ou se você era um mulato, mas era livre, logo você era um cabra, né? E, portanto, você tinha certos direitos políticos e jurídicos que o negro escravizado não tinha. Então, na verdade, a categoria cabra surge muito para dizer qual é o lugar político, jurídico que esse sujeito ocupa dentro desse cenário social. E a categoria cabra vai ser usada como um polo de oposição ao português estrangeiro. Então, quando você tem uma ideia de cidadania que vai se consolidando na sociedade brasileira, você começa a perceber que esses marcadores raciais, eles vão ser espaços privilegiados do debate, a ponto de surgirem jornais com o nome de cabra. Então, você tem jornais políticos que vão usar a categoria de cabra para afirmar a cidadania brasileira em detrimento ao estrangeiro português. Então, isso é um processo, claro que histórico, né? E a gente não pode ignorar que nós também somos sujeitos históricos. Então, é dentro desse processo histórico que essas categorias raciais, de branco, preto, pardo, cabra, elas vão, vamos dizer assim, ganhando certas consistências e vão, num certo sentido, definindo lugares. E é claro que os saberes psicológicos, eles não ignoram ou não vão estar à margem desse processo, né? Ou seja, esse é o processo social. E é claro que esses agentes sociais, médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, também vão, num certo sentido, se debruçar sobre esse problema na tentativa de compreendê-lo, né? Um exemplo bastante interessante dessa discussão que junta medicina, psiquiatria e psicanálise é o caso do febrônio índio do Brasil, né? Que é, na verdade, um criminoso, né? Da década de final da década de 10, início da década de 20, né, que vai cometer uma série de pequenos crimes, né, e alguns grandes crimes nesse período, e que vai ser, por exemplo, estudado pelo Leonídio Ribeiro, né, que é um psiquiatra, psicanalista, que vai, num certo sentido, estudar o febrônio do Brasil a partir da teoria psicanalítica. Ele até usa assim, eu vou estudar o caso febrônio usando as últimas inovações da medicina, que é a psicanálise. Então, ele vai usar a psicanálise como uma novidade para entender o febrônio índio do Brasil. Tá? E é a partir do laudo médico psiquiátrico do Leonídio Ribeiro que o febrônio vai ser condenado. Então, você tem os discursos médicos, num certo sentido, se ocupando dos problemas sociais. Ou seja, a criminalidade, né? O caso do febrônio, por exemplo, é o primeiro caso estudado da homossexualidade, né? Ou seja, na verdade ele não usa homossexualidade, ele usa homossexualismo, que é o termo da época, né? Então ele vai estudar o caso do febrônio como um caso de homossexualismo e que a psicanálise pode contribuir para entender esse caso, entendeu? Então é claro que esse debate sobre crime, sobre loucura, sobre encarceramento, eles estão presentes, ou seja, a sociedade brasileira está em significativa mudança, ou seja, está saindo de um modelo, vamos dizer assim, rural, né, ou seja, arcaico, segundo alguns autores, para um modelo moderno industrial. E é claro que a ciência vai ser um veículo, né, de análise, de transformação dessa sociedade. E é claro que esses intelectuais vão se sentir na obrigação de pensar a sociedade brasileira e apontar o caminho dessa sociedade brasileira. Ou seja, esse é o papel do intelectual. Esse é o papel da vanguarda, né, intelectual, que ainda é bastante incipiente, né, no início do século XX no Brasil. Né? Ou seja, as primeiras universidades só vão surgir só vão se consolidar na década de 50 no Brasil. Então, você tem aí ainda um movimento intelectual que é bastante esparso, que depende muito mais das alianças políticas, das alianças familiares, do que de uma institucionalização que permite que a pesquisa seja vista como, vamos dizer assim, objeto privilegiado para compreender determinados fenômenos. Então, essa ideia que a gente tem, né, ou seja, de que a pesquisa, num certo sentido, ela tem que ser rigorosa, não sei o quê, até aquele momento, na verdade, o que você tem, e essa é uma tradição do Brasil, você tem muitos estudos ensaísticos, né? Ou seja, tem muitos estudos que não se baseiam em trabalho de campo, né? E aí isso é fundamental, eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que é um autor que deve
ser repensado e mais lido dentro do campo da psicologia, que é Alberto Guerreiro Ramos. Alberto Guerreiro Ramos, que é um cientista social, ele vai dar muita ênfase a isso. Ele vai falar assim, o papel do intelectual, do cientista, é fazer trabalho de campo, é fazer pesquisa concreta, porque ele vai fazer uma crítica que até aquele momento, isso é década de 40, ele vai falar assim, até esse momento o Brasil não fez isso, a gente não faz pesquisa, portanto, a gente tem muitos achismos sobre a sociedade brasileira. É preciso fazer pesquisa, é preciso investigar essa sociedade brasileira de maneira mais concreta, mais real, né? Ele diz que esse é o papel do sociólogo, né? É bastante interessante, porque, na verdade, é um autor que é pouco lido e pouco conhecido dentro do campo da psicologia. E ele, por exemplo, usa nas suas pesquisas iniciais muito a psicanálise, né? Ou seja, ele é outro que vai ser daqueles leitores que vai ver a psicanálise como uma ótima ferramenta para entender a subjetividade humana, né? Porque, na verdade, a década de 30, a década de 40, né, a psicanálise está entrando no Brasil e ela vai ser vista como vamos dizer assim, essa ferramenta inovadora para sair de uma certa visão positivista, né, desse sujeito. Então, esses autores vão usar muito a psicanálise, né? Então, é bastante interessante ver como é que isso aparece. É só você perceber, aí eu estou viajando, já estou saindo do meu artigo. Por exemplo, é só você perceber que a Virgínia Leone Bicudo, que hoje é uma psicanalista, né? Ou seja, redescobriram a Virgínia Leone Bicudo, ela, na década de 40, também vai usar a psicanálise para tentar compreender a relação entre pretos e mulatos. O termo é dela, né? Ela usa o termo preto e mulato. Ela vai tentar compreender quais são as consequências subjetivas, né, desse processo, né, de desenvolvimento, de transformação social para pretos e mulatos na sociedade brasileira, e vai usar da psicanálise para tentar compreender esse sujeito, né? Até apontando, né, como esse sujeito tem, vamos dizer assim, determinados complexos que devem ser mais bem estudados, né, sobre o campo, a partir do campo da psicanálise, né? Então, assim, você tem uma série de acontecimentos que vão se produzindo e que vão estabelecendo que eu estou aí, grosso modo, de maneira bastante superficial, estabelecendo normal e patológico. Mas o que vai, num certo sentido, vigorar, e aí é claro que isso aqui só pode ser uma discussão bastante superficial, por isso eu sugiro e recomendo leitura de vários autores para tentar compreender, é que sempre vai haver uma certa, vamos dizer assim, ideia pré-concebida, né, desses sujeitos e dos lugares que esses sujeitos podem ocupar. Ideias pré-concebidas que vão, num certo sentido, definir qual seria o papel social desse sujeito. Então, é bastante interessante ver isso se desenvolvendo. E aí, uma das minhas teses, da tese de doutorado, inclusive, é dizer que a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria sempre se interessaram por esse assunto. Porque quando eu comecei a pesquisar minha tese, eu, na verdade, fiz essa tese porque, assim, eu comecei a ler e todo mundo dizia que a psicologia não estudava, que não existiam trabalhos de psicologia, que era um tema pouco estudado pela psicologia, que não sei o quê, só recentemente existia um trabalho. E aí eu falei assim, mas será que é isso mesmo? Será que, assim, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria nunca se interessaram? E aí eu fui, na verdade, pesquisando e acabei chegando no século XIX, vendo que já tinham trabalhos que falavam, claro que não, dessa psicologia institucionalizada que a gente tem hoje em dia, mas, de fato, de certos discursos, de certas ideias, né, sobre a subjetividade, sobre o psiquismo, sobre o comportamento, sobre a alma, sobre a mente humana e as consequências disso para a constituição de um sujeito racializado. Então você vê que o sujeito racializado, né, ou seja, dentro desse credo racial, ele tem características psicológicas, inclusive fundamentais, a ponto do Alberto Guerreiro Ramos se interessar pela psicanálise, para discutir o papel do negro na sociedade brasileira, a ponto do Abdias Nascimento se interessar por psicanálise, influenciado pelo Alberto Guerreiro Ramos, para discutir teatro.
Então você tem esses autores transitando dentro dessa discussão um pouco para entender que sujeito é esse. Até porque todos esses autores trabalham com uma ideia também bastante frouxa de consciência. Ou o sujeito é consciente da sua condição de subalterno, ou o sujeito não é consciente, logo é alienado. Então tem uma discussão aí de alienação que perpassa essa discussão, né? E que, até onde eu pesquisei, é bastante frouxa, mas que fundamenta essa ideia, né? Ou seja, o que fundamenta o debate desses autores, somente na tentativa de escapar a esse discurso colonialista, é de que, assim, a partir do momento que o sujeito toma consciência do seu papel histórico e social, ele vira um outro sujeito. E aí isso se vincula ao conceito de negritude, que vai ser um conceito bastante utilizado a partir da década de 40. Então é necessário construir uma nova negritude, ou uma negritude, já que o termo é novo, né? Ou seja, é um termo que vai surgir na década de 30, na década de 40, com Césaire, né? lá na França. Então tem uma certa discussão que vai se configurando. E aí, um pouco o que eu tenho pesquisado ao longo desses anos é isso, assim, aonde isso nos leva. E o quanto isso, na verdade, nos torna sujeitos dessa mesma história. Né? O quanto a gente reproduz essas mesmas práticas e ideias sem, de fato, se aperceber da reprodução dessas ideias e práticas. Então, na verdade, o que eu tento, de maneira bastante grosseira, é compreender, vamos dizer assim, e aí, claro que não é Foucault, mas é Foucault, né, uma certa genealogia desse processo, né, ou seja, porque não sou Foucaultiano, então, mas é claro que tem uma inspiração Foucaultiana nesse sentido, até por conta do debate que vai surgir por conta dos questionamentos do Foucault. Mas é isso, assim, como isso vai sendo gestado e como isso vai, num certo sentido, tomando determinadas configurações, porque eu não acho que é a mesma coisa. Eu não estou tentando estabelecer uma linha histórica que vai do século XIX até os dias atuais. Eu, na verdade, me preocupo mais com as rupturas, ou seja, eu me preocupo muito mais com os paradoxos, as contradições que vão surgindo ao longo desse debate, entendeu? Inclusive, e aí, só para fechar, porque a Juliana me deixou falando horrores, inclusive, atualmente, a minha pesquisa, né, o campo da minha pesquisa, tudo bem, o campo da minha pesquisa é analisando como o movimento negro da década de 30 e 40 utiliza de certas ideias psicológicas para pensar o papel do negro na sociedade brasileira, né? Ou seja, como é que esse conceito de uma negritude, de uma consciência negra, ele vai ser, vamos dizer assim, construído por esse movimento negro a partir de determinadas ideias psicológicas, inclusive com uma crítica contundente à população negra num primeiro momento. Então, na verdade, num primeiro momento, essas ideias elas vão ser usadas para fazer uma crítica a esse sujeito. E num segundo momento, a partir de uma certa revisão, e aí é isso que a gente fala, a gente está atrelado não só à nossa história, mas a história que nos perpassa, o quanto o debate que vem de fora, num certo sentido, vai reconfigurar esse debate também nacional. Então, o quanto, por exemplo, há uma virada no discurso, por exemplo, do Abdias Nascimento e do Alberto Guerreiro Ramos sobre o papel do negro na sociedade brasileira. Então, você vê uma virada a partir de uma certa, vamos dizer assim, um certo acompanhamento do debate do movimento negro a partir da década de 30. E por que, aí eu vou fechar, e por que a década de 30? Porque, na verdade, para muitos autores, para muitos historiadores, na década de 30 que você tem vamos dizer, um primeiro momento do movimento negro organizado de maneira nacional, ou seja, há uma capilaridade nacional e esse discurso passa a ser um discurso nacional e não regional, porque aí você tem uma certa troca entre os sujeitos que vai ser uma troca cada vez mais ativa, mais dinâmica. Aquele debate que ficava muito regionalizado, ele ganha um contorno nacional. E aí isso é obra também de um modelo varguista que tenta fazer um modelo brasileiro que não seja mais um modelo regional,
mas um modelo nacional. E é claro que a era Vargas, a ditadura de Vargas, também vai ter impacto sobre o debate desses sujeitos. Mas é isso, assim, nesse momento eu estou um pouco nessa discussão sobre movimento negro e determinados atores, que eu, na verdade, uso, e é só para fechar, mais como analisadores dessa cena social do que propriamente para, vamos dizer assim, recensear a obra desses autores. Tá? Desculpe eu ter falado demais, assim, eu falo demais, mas eu acho que seria interessante agora o debate. Obrigado. Excelente, excelente. Muito obrigada, Eudes.